Olá! Hoje vamos fazer uma exploração focada no capítulo 11 do livro Xadrez Vitorioso, Estratégias, de Seirawan e Silman. Isso aí. O capítulo chama-se Os Grandes Mestres da Estratégia, e a ideia é destinar um pouco a narrativa sobre a evolução do pensamento estratégico no xadrez. Exatamente. É como uma viagem no tempo, né? O capítulo analisa como os gigantes do tabuleiro Steinitz, Rubinstein, Capablanca, Nimzowitsch, Petrosian encararam a estratégia. Cada um com seu estilo. Sim, cada um deixando uma marca bem forte. É uma chance, assim, fascinante de entender a profundidade do jogo posicional estratégico, pelos olhos deles. Ótimo. Então, vamos começar por onde o capítulo começa. Wilhelm Steinitz nasceu em 1836 e é chamado de pai do xadrez moderno. O que o livro diz que o tornou tão fundamental? Olha, Steinitz representa uma virada bem importante. Antes dele, o xadrez era muito focado, sabe, em ataques diretos, às vezes meio especulativos. Ataque a todo custo, quase. Isso. A partir de 1873, mais ou menos, ele começou a sistematizar a estratégia posicional. A filosofia dele era que um ataque só devia acontecer se você já tivesse uma vantagem posicional. Aham. Tipo, acumulada. Exato. Melhor estrutura de peões, peças bem colocadas, controle de casas, essas coisas. Ele não tirou isso do lado, claro, mas foi o primeiro a organizar como um sistema, uma escola de pensamento mesmo. Interessante essa mudança, de querer atacar sempre para, primeiro, construir uma base, né? E como essas ideias foram evoluindo? Quem o capítulo traz na sequência? Então, o capítulo aponta o Akiba Rubinstein, que nasceu em 1882, como uma figura-chave nessa transição. Ah, Rubinstein. Sim, ele pegou as ideias posicionais do Steinitz, mas combinou com uma mestria técnica, nossa, incrível, especialmente nos finais. Dizem que os finais dele eram algo de outro mundo. Conseguir levar o jogo de forma lógica, sabe, da abertura até o final. O texto até fala do auge dele em 1912. O ano de Rubinstein. Isso, mas também menciona como a guerra e problemas pessoais acabaram limitando um pouco a carreira dele. Mas ele foi essencial para fazer essa ponte para os jogadores mais modernos. Entendi. E depois de Rubinstein, o capítulo nos leva a um nome que, bom, quase todo mundo associa à clareza, à técnica pura. José Raul Capablanca. Ah, Capablanca, o cubano nascido em 1888. O livro apresenta ele como, assim, o auge do talento natural, da compreensão intuitiva do xadrez. Quase como se não precisasse estudar tanto. É a impressão que dá, né? O estilo dele é descrito como posicionalmente quase infalível. Uma simplicidade, uma lógica que fazia o xadrez parecer fácil. Uma máquina, como dizem. Exatamente. Uma força dominante. Considerado por muitos o maior técnico, o maior jogador de finais da história. A derrota para o Alekhine em 1927 é vista um pouco como talvez subestimou o adversário, faltou aquela preparação super rigorosa. Parece até injusto ter tanta clareza assim. Mas o capítulo segue, né? E introduz uma figura que veio meio que desafiar essas ideias clássicas. Aaron Nimzowitsch. Exatamente. Nimzowitsch, de 1886, é o grande rebelde no livro, o pai do hipermodernismo. Hipermodernismo. Explica um pouco isso. Então, enquanto a escola clássica de Steinitz e Tarras falavam em ocupar o centro com peões, Nimzowitsch e outros hipermodernos defendiam controlar o centro à distância, usando peças, sabe? Ah, interessante. Não precisa pôr o peão lá no meio logo de cara. Isso. E o capítulo destaca conceitos que ele introduziu ou popularizou no meu sistema, como a profilaxia. Profilaxia é tipo prevenção, né? Exatamente. A arte de antecipar e impedir os planos do adversário. É uma estratégia bem preventiva mesmo. Faz sentido. E também a superproteção, que é defender um ponto estratégico, uma casa, um peão, com mais peças do que parece necessário, para solidificar mesmo o controle. Entendi. Defender mais do que o ataque exige. Isso. E o bloqueio? Usar uma peça, geralmente um cavalo, para parar um peão inimigo avançado. Transformar o peão bloqueado numa vantagem posicional
tipo um posto avançado seguro. Essas ideias parecem mais sutis, né? Muito. E embora ele nunca tenha disputado título mundial, a influência teórica dele, como o capítulo mostra, é gigantesca. Mudou o jeito de pensar a estratégia. E para fechar esse panorama do capítulo, chegamos a Tigran Petrosian. Qual foi a marca registrada dele? Petrosian, nascido em 1929, ele é apresentado como o mestre supremo da segurança e da profilaxia. Ele levou essa ideia do Ninzovich assim a um outro nível. Mais defensivo ainda. Incrivelmente sólido. O estilo dele era focado em restringir as opções do adversário, evitar qualquer risco, um jogador posicional de compreensão profunda que sentiu o perigo muitas jogadas antes. Tipo um sexto sentido para armadilhas? Quase isso. Ganhou o título mundial do Botvinnik em 1963, embora alguns achassem os jogos dele meio sem brilho, talvez. A capacidade dele de neutralizar ameaças era lendária. Uma fortaleza. Então, percorrendo o capítulo, a gente vê essa evolução, né? Da base posicional do Steinitz, passando pela técnica do Rubinstein e Capablanca, aí vem a revolução conceitual do Ninzovich, até essa mestria defensiva do Petrosian. Cada um adicionou uma camada nova. Exatamente. E o valor de revisitar esses mestres, como o livro faz, não é só histórico, né? É aprender abordagens diferentes para resolver problemas no tabuleiro. Ver diferentes caminhos para a vitória. Pontos de vantagem, enriquecer o próprio arsenal estratégico. Cada estilo tem sua força, sua aplicação. Fica então uma reflexão interessante, acho, inspirada por essa viagem do capítulo. Como seria um jogador hoje que conseguisse juntar de forma harmônica a solidez do Steinitz, a clareza do Capablanca, a prevenção do Petrosian e a dinâmica conceitual do Ninzovich? Nossa, seria! Que tipo de força estratégica surgiria dessa combinação nos dias de hoje? Fica aí para o pessoal pensar.